Que a paz de Jesus esteja conosco neste momento, para mais esse Evangelho da noite. Nós vamos, com muito amor, com muito carinho, falar desse Evangelho da noite, esse relato do Evangelho das Escrituras, que possa levar essa boa semente, essa boa palavra aos corações daqueles que vão nos assistir e escutar. Tenho certeza que eu tenho muitos irmãos queridos que talvez já me conheçam, também já me conhecem, que também vão escutar nessa noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Vou fazer um convite para terça-feira às 20 horas, nós temos estudo na nossa casa, estudo da doutrina espírita. Temos aqui na rua Londrina, 167, no bairro São Cristóvão. O telefone é 45 998 56 9939. Falar com o Leandro. Faço atendimento fraterno também no sábado à tarde. E temos também amanhã mais o Evangelho novamente, nessa página. Unidade doutrinária, amanhecer de uma nova era. E amanhã eu vou falar um tema bem interessante. Amanhã eu vou falar sobre um suicídio de uma jovem. Vai ser muito importante nós fazer uma avaliação o que acontece com o suicida. E hoje o tema vai ser comunicação dos Espíritos no Novo Testamento. É umas passagens muito importantes. Porque muitas pessoas dizem, não tem espírito, não existe espírito na Bíblia, não existe comunicação de espírito. Hoje nós vamos falar justamente das comunicações dos espíritos dentro da Escritura Sagrada no Novo Testamento. E eu vou passar os capítulos e versículos que eu vou falar sobre esse relato da noite. Então, iniciando, nós vamos começar uma comunicação com Zacarias. Que Zacarias era um sacerdote do ano, que naquele tempo eles tinham, cada ano um se elegia sacerdote daquela comunidade. E ele foi então fazer um trabalho dentro no altar do templo, mas entrava sozinho na época, segundo os rituais da época. Eles entravam, o primeiro, ele fazia uns rituais, queimava incenso naquela época, se preparava, depois a multidão entrava. Daí ele abria a porta e a multidão entrava. Então nós vamos ver o que vai acontecer. Apareceu um anjo a Zacarias, que se identificou como o nome de Gabriel. Porque quando ele estava lá queimando incenso sozinho dentro do templo, com as portas fechadas, apareceu esse anjo. Apareceu esse anjo e ele ficou muito admirado, ele ficou muito até assustado. Daí o anjo falou para ele, não fica assustado, Zacarias. Eu sou o anjo Gabriel, sou enviado de Deus, eu vim falar contigo, trazer boas novas. A tua esposa Isabel, vai dar luz ao menino, que você vai chamar o nome de João. Ele ficou muito admirado, falou, mas como pode ser isso? Eu já sou de idade avançada. A minha esposa é estéril, não pode ter filho. Como é que vai nascer um filho agora? Daí o anjo viu a incredulidade do Zacarias e falou assim, por que você duvidar das coisas que vêm de Deus? Você vai ficar mudo até esse menino nascer. Porque está duvidando das coisas que vêm do Pai, de Deus. Zacarias demorou muito para sair de dentro do templo, abriu a porta. E para o espanto de todos aqueles irmãos e irmãs que estavam
aguardando para entrar no templo, ele saiu comunicando por sinal, porque ele estava mudo. Aí eles se assustaram. O que aconteceu com esse homem? Demorou tanto para sair, agora sai mudo? E ele então saiu mudo, foi para casa, ninguém sabia o que tinha acontecido, né? Daí uns dias ele viu que a Isabel estava grávida realmente. E ele não podia falar com ela, porque estava mudo. Mas o Espírito já tinha falado, o nome desse menino vai ser João, que seria o João Batista, que ia voltar, que seria Elias, que veio voltar como o nome de João Batista, que ia ser nascido de Isabel, que ia ser prima, que era a prima de Maria Santíssima. Então João ia ser primo de Jesus. Daí ainda ele recomendou, hoje fala para a tua esposa, fala não. Ela aguardou, daí não sabia o nome, porque ninguém falava, daí ela pediu para ele. Como ele não falava, ele escreveu no tabuletinho, o nome é João. Ela ficou toda admirada, mas João, não tem nenhum parente meu aqui, nem da nossa família com esse nome. Mas ele falou que era João. Daí nasceu mesmo o João Batista, né? Que veio apresentar Jesus às multidões, que era um enviado de Deus, que era Elias, que vinha antes de Jesus, que está profetizado por Malaquias, no último livro de Malaquias, ele escreveu que João Batista vinha o Espírito de Elias vinha à terra antes que Jesus, para apresentar Jesus. E veio, mas só que veio num outro corpo, claro, tem que renascer de novo. Não diz os irmãos católicos, tem que renascer na carne de novo. E ele veio ressuscitar assim, mas num outro corpinho novo, né? Esse mesmo anjo na condição, isso é mediunidade, porque o Zacarias, ele tinha mediunidade, de vidência, porque ele viu o anjo, ele viu o Espírito. E ele era audiente, porque ele ouvia o Espírito falar com ele. Eles tiveram um diálogo muito longo ali. Esse mesmo anjo, na condição de embaixador celestial, visita Maria de Nazaré. Trazendo também as boas novas, dizendo para Maria, você vai dar luz a um menino. A Maria ficou muito admirada também. Como pode ser isso, Senhor? Se eu não tive relação com homem nenhum, como é que eu estou grávida? Maria, fica tranquila, o que está gerando aí não é obra de homem, Maria, é obra de Deus. Fica tranquila. Isso é comunicação. Por que Maria era médium também? Que hoje diz os espíritos que todo ser humano é médium na Terra, todos, claro que em grau diferente, né? Mas todos nós temos mediunidade, que não vai florar agora, vai florar no futuro, mas todos os espíritos vão trabalhar nesse campo também no futuro. Então, Maria também era médium, fantástico, porque ela viu o anjo. O anjo é um espírito, gente. O que o anjo é? Espírito de luz. E Maria, veja, olha o grau de Maria, viu um espírito de luz. Conversou com ele e viu ele. Era uma mediunidade de evidência de evidência e audiência, porque ela escutava e via. Certo? Então vamos lá. Maria também vai visitar a sua prima, porque ela 6 meses de diferença, o João Batista, 6 meses de diferença de Jesus. Nasceu, Isabel engravidou primeiro, 6 meses antes. E daí a Maria foi visitar ela, nessa aldeia que ela morava. Quando ela chegou na casa de Isabel, ela ficou muito feliz. Ela falou, meu Deus, esse espírito que está aqui no meu ventre está se movimentando muito. E dando inspiração para Isabel. Maria, que bom que você vem visitar. Você está cheia de graça, Maria, o Senhor está convosco. Bendita é tu entre as mulheres, para sempre na terra. Você é a mãe espiritual da humanidade, que veio trazer o seu Filho amado para ser o nosso Salvador. E ela ficou muito admirada, já tinha levado um choque quando o anjo falou com ela. Depois a prima veio falar a mesma coisa. Quem está nascendo aí é um espírito, que é o Salvador da terra, e o nome dele vai ser Emanuel, que é Deus conosco. Tudo bem. Quando Jesus
veio à terra, que veio nascer na terra, que veio nascer na manjedoura, em Belém, tinha os homens simples da época, pastoreiros, que pastoreavam suas ovelhas naquelas montanhas lá de Jerusalém, da Judéia. O que os pastoreiros viram? Uma multidão de anjos, uma esquadra celestial de anjos que nunca veio à terra, uma falange tão grande, milhares de anjos acompanhando o nascimento de Jesus. E os homens simples, eles viam os espíritos das multidões, porque eram os médiuns videntes. Veja que a mediunidade está em toda parte. Maria era médium, Zacarias era médium, esses homens simples eram médios, porque eles ouviam essas multidões cantando, ainda até gravaram as frases, dizendo que esses anjos cantavam glória a Deus nas maiores alturas e Pai na terra para os homens de boa vontade. Então eles ouviram porque eram médios audientes, eles escutavam, eram médios videntes, porque eles viam essas falanges de espírito. Como que não existe a mediunidade na Bíblia? Isso é mediunidade. Eles estavam vendo essas multidões, escutando. Só para nós dar esse relato, que dentro da Bíblia tem centenas de comunicação dos espíritos. Mas parece que ninguém entende. Vamos lá. Mateus capítulo 17 e versículo 1, Jesus convida 3 discípulos para ir numa reunião com ele no alto monte do Tabor. Ele convidou Pedro, Tiago e João. Ele tinha 12 discípulos, ele escolheu 3. Por quê? Porque tinha uma mediunidade muito mais avançada. Ele convidou consigo e subiu no alto monte Tabor, porque ele tem uma reunião de materialização. Porque vieram conversar com Jesus e os 3 apóstolos, 2 profetas, Elias e Moisés. Vieram conversar, se materializaram diante dos apóstolos e falavam com Jesus. A luz era tão forte, porque Jesus também se transfigurou. Era tão forte a luz desses espíritos puros, os 3 ali, que a luz era tão forte que os apóstolos não conseguiam cegar os apóstolos a luz. E eles caíram por terra. Mas eles escutaram todo o diálogo que acontecia. Daí Pedro não sabia o que falava, estava atônito, falou assim para o mestre, para Jesus: ô mestre, bom que nós temos aqui como testemunha, que nós vamos contar aonde nós for essa reunião mediúnica. Jesus falou assim: sim, pode contar, mas depois que eu sair, depois que eu voltar para o Pai, depois vocês podem contar, mas antes que eu estou convosco, você não conta para ninguém, né? Porque Jesus não fazia nada para se aparecer, não fazia teatro nenhum. Como então que Moisés e Elias veio falar com Jesus, se o próprio Moisés condenava aqueles que falavam com os espíritos? Como é que agora ele mesmo veio falar com os apóstolos e com Jesus? Porque é claro que Moisés não concordava com o tipo de que eles usavam a mediunidade. Porque eles usavam a mediunidade para adivinhar as coisas, para arrumar casamento, para achar cavalo roubado. Isso não é um papel do cristão, nem do médium. Nós também não somos a favor disso. Amanhã vai acontecer isso, tal data vai acontecer aquilo, porque Deus apareceu para mim, contou isso. Isso aí não. Isso não. Mediunidade é coisa séria, gente. Nós temos que saber com quem vem comunicar conosco e com quem nós estamos comunicando, não é? Isto é que aconteceu. Nós vamos em frente. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 1, morava em Cesareia um homem, um comandante, chamado Cornélio. Ele era um comandante, era um centurião, que comandava 100 soldados romanos, uma corte italiana, e era um comandante. Mas ele era um homem muito bom,
muito honesto, muito caridoso, fazia muita caridade, ele e a sua família, porque os filhos de Deus estão em toda parte de todas as nações. Ser bom, ser caridoso, é claro que tem o aval da espiritualidade maior. Quando ele estava fazendo uma oração, 10 horas da manhã, por aí, apareceu um anjo para ele, um espírito. E falou: Cornélio, as tuas orações chegaram até Deus e as tuas esmolas. Eu preciso que você vá lá em Júpiter, beira-mar. Lá tem outro Simão chamado Pedro, que está lá com esse outro Simão que é curtidor, que mora lá. Ele está se hospedado na casa desse Simão curtidor. Você vai lá e chama o Pedro, o Simão, Pedro, que ele vai vir com os amigos dele que estão com ele lá até aqui, ficar uns dias com você. Cornélio ficou muito admirado, mas só o anjo se despediu, ele chamou 2 soldados de confiança e falou assim: vai lá em beira-mar, fala lá com Simão, curtidor, e lá tem o Pedro que está hospedado lá. Pede para ele vir até mim. Os apóstolos montaram os cavalos e foram até beira-mar. Quando estavam chegando lá, o Pedro estava descendo, que tinha um andar, ele estava descendo, daí pediram, o Pedro falou assim: tá, já estou me arrumando, me preparando, já vou com vocês. Eu falei: quem falou para você que nós viemos te chamar? Daí ele falou assim: foi o mesmo Espírito, o mesmo anjo que apareceu para o teu comandante, ele estava comigo agora, conversando comigo, e deu recado antes de vocês. Eles ficaram muito admirados. Daí ele se arrumou e foi. Quando ele chegou na casa de Cornélio, Cornélio chegou perto do Pedro e se ajoelhou. E o Pedro era um simples pescador. Olha o tamanho da autoridade espiritual de Pedro. Daí o Pedro pegou pela mão do comandante e falou: não, levanta, meu irmão, você é o irmão comigo, né? Levante. E levantaram, conversaram, e o Pedro ficou lá um tempinho, uns dias, com o comandante, com a família. Depois, cabo dos tempos, eles voltavam para Jerusalém para se encontrar, porque saíam 2 em 2 pela terra, fazia os compromissos deles, as missões deles, depois voltava para se encontrar com os apóstolos na avaliação das viagens. Daí o Pedro chega muito entusiasmado e fala com os outros apóstolos: vocês nem sabem quem eu fui visitar, até fiquei uma semana lá com ele. Quem, Pedro? Com o Cornélio, o comandante italiano. Não é possível. Você falar com um homem imundo? Daí o Pedro falou: mas Jesus nunca chamou nada de imundo. E foi ele que mandou me chamar por através de um mensageiro, um anjo. Quem sou eu para negar um pedido de Jesus? Eles ficaram muito admirados, pediram desculpa para Pedro e tiveram um longo diálogo, com certeza. Isso é os Espíritos trabalhando no nosso meio. Sempre for assim e sempre será. Está sendo, acontecendo hoje, vai acontecer muito no futuro. Vamos lá para outro relato. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1. Pedro, João e Tiago foram presos. Na época ele estava pregando Jesus para as multidões. As autoridades daquela cidade mandaram prender o Pedro e os apóstolos numa cadeia pública, muito segura. Porque naquele tempo, além deles prender, eles correntavam os braços dos presos, para não ter condição de fugir. Tudo bem. Chegou uma noite, uma madrugada, foi os espíritos lá, que a Bíblia fala de anjo, mas são espíritos de luz, nós sabemos disso, tem espírito de todas as categorias. Chegaram lá e entraram pela porta, fechada, ninguém viu, porque o espírito não precisa de porta para entrar, ele entra em qualquer lugar. Chegou lá, desamarraram o Pedro, pegaram o Pedro e tiraram da prisão. E eles foram continuar a missão dele lá fora. Quando chegou no clareado do dia, chegou um comandante do lado da prisão e o soldado. Chegaram lá, o soldado está tudo lá, tudo intacto. E os apóstolos, onde é que estão? Daí os coitados dos que estavam lá cuidando, falaram: não vimos nada. Mas como não viram? Os homens saíram daqui. Estavam presos. Daí, quando eles estavam conversando, chegou uma pessoa correndo e falou assim:
Quem que estão procurando? Aqueles homens que estavam presos aqui. Não, eles estão pregando de novo. Estão falando em Jesus lá fora, pregando para o povo. O comandante e o que estavam lá ficaram muito admirados. Foram até lá. Foram lá para prender de novo. Chegaram a multidão, gostavam muito dos apóstolos. Ele era muito querido pelas multidões. Eles não tinham autoridade para pegar eles lá no meio da multidão. Daí o que eles falaram, os comandantes? Vocês vão embora daqui da cidade e vão pregar esse Jesus em outro lugar, porque aqui nós não vamos deixar. Não prenderam mais os apóstolos. Só que eles foram pregar para outro, continuar as missões. Então os espíritos, veja bem, vai tirar até as pessoas da cadeia. Tiraram os apóstolos da própria cadeia. Tiraram Paulo também depois, também que estava preso. Os Espíritos fazem muito mais por nós do que nós imaginamos. Às vezes, nas pequenas coisas estão nós ajudando, mas nós nem damos atenção para eles. Vamos para outro relato aqui. Atos dos Apóstolos, no capítulo 23 e versículo 11, Paulo ia numa aldeia chamada Damasco. Ele ia prender Ananias, que era um cristão e estava com a comunidade cristã pregando o evangelho de Jesus. E o Paulo era um doutor da lei, perseguidor dos cristãos. Onde ele sabia que tinha cristão, ele ia prender. Matavam, prendiam. E ele pegou um soldado e foram até Damasco, num deserto. Chegou num certo distância, apareceu uma luz tão forte, muito mais forte que o sol do meio-dia. Paulo, quando olha Jesus, fica cego, cai do cavalo, cego. Os apóstolos ficaram muito admirados e já foram socorrer Paulo. Mas Jesus falou: leva Paulo até a casa de Ananias, que ele vai curar as tuas vistas, porque você vai voltar a enxergar de novo. Pegaram o Paulo e levaram até Damasco. Chegaram lá, pediram o endereço de Ananias, levaram. Quando chegaram lá, Ananias quase que desmaiou. Chegou aquele monte de soldado lá, né? Daí entraram, pediram para curar o Paulo, porque eles escutaram Jesus falar. Por isso eles foram lá. Ananias botou as mãos sobre o olho do Paulo, caiu 2 escamas do olho dele. E ele voltou a enxergar perfeitamente. Só que dali em diante, Paulo não podia voltar mais para o Sinédrio, para o templo que ele comandava. Ele já teve que sair fugido dali, porque os adversários queriam pegar ele. Ele já saiu escondido e foi para o deserto, ficou muito tempo fora, orando, meditando, recebendo as instruções de Estevão, que era o mentor dele, que era o anjo da guarda dele, da Abigail, que era a noiva dele, que tinha morrido antes de casar com Paulo. E daí ele foi pregar Jesus. Era outra pessoa, era outra personagem. E foi um dos apóstolos, porque ele não fazia parte dos 12 apóstolos, mas foi um dos apóstolos que mais trabalhou no cristianismo nascente. Paulo trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. Paulo foi em vários lugares. Foi em vários, em Roma, em todos os lugares, Paulo chegava e pregava o evangelho de Jesus. Era um médium espetacular, extraordinário, e era doutor da lei. Tudo bem. Vamos em frente. No capítulo 7 do Atos dos Apóstolos, e versículos 5 a 8, um anjo aparecia a Moisés no deserto do Sinai. Conversava com Moisés. Vários espíritos, vários anjos, porque ele era o enviado de Jesus, o enviado de Deus e de Jesus na terra. E a missão dele era muito grande. Queria trazer as leis de Deus para os homens na terra, por já desses espíritos que falavam com ele. E ele trouxe o decálogo para nós, a constituinte divina, a carta magna da humanidade, a carta divina da humanidade. E ele então tinha esse compromisso, esse extraordinário profeta Moisés. Os anjos falavam com ele. Os anjos são espírito. Moisés era um médium espetacular. Vamos em frente.
E Paulo tinha também um instrutor dentro do templo, na época do Paulo, que era muito espiritualizado, Gamaliel. Dava muito conselho para o Paulo, porque ele ficava muito aflito com o Paulo que estava fazendo. Paulo, você está perseguindo esses homens. E se eles são enviados de Deus, Paulo? Você está fazendo uma coisa muito errada e não vai resolver esse problema, vai criar mais problemas para ti. E se eles não são enviados de Deus, eles vão se dissipar com o tempo. E não vão em frente. Mas se for enviado de Deus, você está fazendo uma coisa muito difícil para você. Mas Paulo é teimoso. Foi até Jesus aparecer para ele se convencer. E saber que ele era um vaso escolhido por Deus e não sabia. Continuando. Mateus capítulo 8, versículo 28 a 33. Jesus visita uma aldeia chamada de Geraseno. Jesus foi visitar essa aldeia. Quando ele chegou nessa aldeia, veio a multidão esperar ele, admirado. Mas mais admirado ficaram quando um homem veio correndo, gritando, que saiu do cemitério. Aí eles ficaram muito admirados. E esse homem gritou, que nós temos contigo, filho do Deus Altíssimo, você vem antes do tempo nos tormentar? Vejamos bem o que Jesus perdeu. Como é que é esse teu nome? Ele podia falar o nome dele. Com certeza ele tinha um nome, uma identidade. Mas o que é que ele falou para Jesus? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Mais de 1000 espíritos estavam com esse homem, atormentando. Porque uma legião é 1000. E essa legião de espíritos que estavam obsediando esse homem, conheciam Jesus. E os homens que estavam no corpo físico nem imaginavam que era Jesus. Nem os doutores da lei da época. Aqueles espíritos obsessores. O que é que nós temos contigo, filho do Deus Altíssimo? Veio antes do tempo nos tormentar, porque queria ficar com o homem, porque tinham dívida um com o outro. Com certeza aquele homem que estava sendo atormentado por essa legião, que tem mais de 1000, com certeza foi um comandante no passado, foi um governador cruel, um rei, e a dívida dele era coletiva. E aqueles espíritos podiam cobrar ele porque ele devia para esses espíritos. Mas ninguém tinha poder de tirar essa legião, de encaminhar. Mas Jesus tinha, porque ele é o comandante maior, espiritual. Ele chegou e ordenou a ele, saia deste homem. O que é que ele expulsou os espíritos? Não, Jesus nunca expulsou ninguém. Jesus ajudava, encaminhava, em vez de expulsá-lo. Expulsar para onde? Você já estava em prisão ali, com o homem ali, estava aprisionado ali. Jesus falou, saia do homem. Não falou, para onde nós vamos, Senhor? Jesus falou, eu estou ordenando que saia desse homem. Mas não expulsou, não falou ir para onde eles deveriam ir. Que estava nessa programação deles. Jesus é fantástico. Daí diz que os espíritos das trevas não se comunicam também. Como que eles não comunicam? Estava 1000 atormentando um homem. E depois, interessante, depois que o homem ficou bom, que os espíritos saíram todos dele, ele fez uma proposta para Jesus. Oh, Senhor, quer que agora eu te acompanho? Você e teus apóstolos? Jesus, não, vai cuidar da tua família. Você ficou tanto tempo não conseguiu cuidar da tua família. O teu compromisso é com a tua família. Vai cuidar deles. Porque Jesus sabia que ele não tinha condições de assumir uma missão do tamanho que os apóstolos tinham assumido com Jesus. Então os espíritos se comunicam sim. Continuando. Pedro no capítulo 3, ele dá um relato muito interessante. Que Jesus foi pregar os espíritos em prisão. Vejamos bem. Jesus foi pregar os espíritos que estavam presos, que foram desobedientes em outros tempos. Tempo de Sodoma e Gomorra, aquele tempo terrível. Eles morreram e foram presos, porque lá também tem prisão.
temporária, mas não eterna. Eterna é só o amor. Jesus foi lá, pregou o evangelho e mandou ele sair da prisão, porque tinha que reencarnar de novo. Volte, vamos trabalhar, vamos fazer melhor. Libertou, porque Jesus é o grande advogado de todos nós e de todos os espíritos. Aqueles 3 anos que Jesus veio pregar na terra, ele pregou 3 anos. E aquele intervalo de 12 a 30 anos, Jesus estava pregando para esses espíritos que estavam na eletricidade, no mundo espiritual. Que Jesus não parou de trabalhar, dia e noite. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 4, ele também recomenda a nós, nos alerta para abrir os nossos olhos. Oh, meus irmãos, abre seus olhos aí na terra. Tem muitos falsos profetas aqui entre nós e entre vocês aí. Procure não ser enganado por esses falsos profetas. Consultá-lo, eles, experimentá-lo, dialogar com eles para ver quem são eles, se eles vêm de Deus ou não. Porque muito vão enganar vocês aí. Tenha um diálogo com eles, como nós fizemos na doutrina espírita. Nós temos nossa mediunidade, temos médios, mas nós conhecemos o Evangelho porque nós estudamos todos esses relatos bíblicos. E pela conversa, e nós conhecemos as pessoas pela conversa, gente. Não precisa, pela conversa, pelos atos, pelo olhar, nós conhecemos as pessoas. E conhecemos os espíritos também pelo diálogo dele. Porque ele está falando o que ele é. Ele está passando para nós o conhecimento que ele tem. Como nós conhecemos a doutrina de Jesus na íntegra, do amor, nós sabemos se ele está mentindo, né? Se ele está falando alguma bobagem, nós sabemos. Todo espírito que vem falar, profetizar para nós que vai acontecer amanhã, depois, daqui 10 meses, daqui 1 ano, pode saber que ele está mistificando. Porque o bom espírito ele não vem falar nada para nós de futuro, ele vem falar no presente, para nós se cuidar, fazer as boas obras no presente, para nós ganhar no amanhã, no futuro. Porque o amanhã só a Deus pertence. Não se faz uma curva antes de chegar na curva, senão vai para o mato. Chega numa retona, você quer fazer uma curva por tua conta? Para onde é que você vai? Nós queremos sair do caminho de Jesus para fazer volta? Vamos julgar esses irmãos nossos também no despenhadeiro. Falta 2 minutinhos, eu vou fazer mais um relato no Velho Testamento agora. No último, só vou fazer um relato, tem vários relatos no Velho Testamento. Dá para fazer 2, 3 palestras das mediunidades e da comunidade dos espíritos no Velho Testamento também. Mas eu falo só uma. Com 2 reis. Com o rei Samuel, que era um rei justo, correto, caridoso, respeitador do direito dos povos. Mas ele desencarnou, morreu. E quem foi substituir o rei Samuel foi Saul. Saul era um jovem muito inteligente, mas muito ganancioso. E não respeitava ninguém também. E ele foi pedir um conselho para Samuel. Pedindo, o que podia fazer? Ele falou, cuide bem, respeita o povo. Ama esse povo que Deus botou nas tuas mãos. Muitas pessoas, multidões vão precisar muito de você. E você tem que ajudar esse povo. Essa é teu projeto e a tua missão. Tudo bem, morreu. Saul da Lionzinha começou a fazer tudo o contrário. Não respeitava mais ninguém. Se fosse de outros pensamentos, já mandava matar. Precisa dos médios. Porque todos os médios naquele tempo passavam por feiticeiro, agoreiro. Porque falavam com os espíritos, que nem nós hoje comunicamos com eles. Como no Novo Testamento, quantas comunicações dos espíritos? Tanto os da treva como os anjos. Todos se comunicavam. Não é? Quando Saul perseguiu muito os médios, as mulheres que tinham mais mediunidade, sempre teve, sempre terá, do que os homens.
começou a mandar matar os médios. Todos que falavam com o espírito, mandar matar. Como foi assim na antiguidade. E quem não matava, que tinha muitas pessoas que gostavam muito desses médios, pessoas da comunidade, procuraram tirar elas do meio, expulsar ela, mas não matar. Expulsar elas, mas não matar. Expulsaram muitas, mas expulsaram uma dessas médios para um lugar bem longe. Mas Saul foi fazendo esses desmando. Chegou um momento que ele também começou a cair o reino dele. Como cai? Caiu todo o reino da terra, os grandes reinos do mal, da ganância, caiu. E todos, de todos os países. E quem está no reinado de ganância até hoje e de guerra, vão cair no futuro. Porque aqui só fica quem pratica a lei do amor, da caridade e ajudar os pobres. E então, quando ele viu que estava perdido, que o reino dele ia ser tomado pelos filisteus da época, ele não sabia quem recorrer. Não tinha um médio para recorrer. O que tinha ele expulsou e matou. Ele pediu para o soldado: você não conhece nenhum médio que fugiu daqui, que nós expulsamos? Um soldado disse: eu sei, eu tenho uma médium. Sabe que você podia me levar até ela? Eu preciso muito conversar com ela, que eu estou em apuros. Foi. Montou no cavalo disfarçado, não como rei, mas como um soldado, e foi junto com o resto do soldado. Chegou nessa casa humilde, que ele nem sabia onde é que era, com o soldado que levaram. Chegou na porta dessa senhora. Quando ela estava chegando, essa média, a senhora já estava saindo na porta. Encontrou com Saul. Mas quando ela foi falar com Saul, não era ela que falava. Era o próprio espírito de Samuel que estava falando por intermédio da médium. Como acontece hoje, aconteceu sempre na terra. E acontecerá. Ele já chegou dando de dedo no Saul. Você sendo Saul, veio lograr essa coitada que vocês mesmo expulsaram. Daí o Saul já ficou doido. Já sabia que era Samuel. Me ajuda, porque Deus esqueceu de mim, e do meu exército, e do meu palácio. O que é que o Samuel falou para Saul? Se Deus esqueceu de você, de ti, quem sou eu para te ajudar? Você vai voltar para o teu castelo e vai ser tomado. Quando você chegar lá, já está tomado o teu reino. Os filisteus já invadiram, já tomaram tudo. Já passaram tudo os teus que acompanhavam você, já passaram para o fio da espada. E você chega lá, você vai passar também para o fio da espada. E você vai prestar conta aqui conosco, no mundo espiritual. Você vai prestar conta daquilo que você fez. Eu te avisei, te aconselhei. Você não quis escutar os conselhos de uma pessoa, de um irmão teu, que tinha muito mais experiência do que você. Você não quis dar ouvido. Agora você vai pagar teus crimes. Como muitos hoje vão pagar os crimes no amanhã, lá no mundo espiritual. Quem está fazendo mal para o próximo vai pagar no mundo espiritual, que nem Saul. Não vai escapar. Desse tribunal ninguém escapa. É um conselho que eu dou como um irmão do coração de todos. Faça o bem. Ame as pessoas. Ajuda aquele que precisa. Porque Jesus não veio cuidar dos doentes, dos sãos, veio cuidar dos doentes. Ele não veio salvar quem está salvo, ele veio salvar aqueles que precisam. Nós temos esse dever, como Samuel, que cuidava dos pequenos, cuidava dos humildes, respeitava as pessoas. Então é um recado que eu estou dando, um pedido para todas as nossas autoridades que estão hoje no seu exercício. Meus irmãos, todos nós mesmos somos eternos, nós não morremos. E nós vamos prestar conta. E a conta lá no Tribunal Divino não é a conta daqui não. Lá está tudo escrito nas nossas consciências. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe sempre. E um beijo no coração.